Sejam bem-vindos. Nosso tema de hoje será politraumatismo, baseado no Tratado de Traumatologia do Rockwood e Green, 10ª edição, capítulo 14. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar num dos cenários mais complexos e de altíssima pressão da medicina: o paciente politraumatizado. Usando Rockwood e Green como nosso mapa, o objetivo aqui não é só revisar um protocolo, é tentar entrar na cabeça do ortopedista de trauma, sabe? A nossa missão é desvendar a filosofia, o raciocínio clínico por trás das decisões que literalmente podem salvar uma vida. É entender o trauma não como uma lista de ossos quebrados, mas como uma doença que incendeia o corpo inteiro. Exatamente. E a grande virada de chave que o material propõe é justamente essa. O ortopedista na sala de trauma, ele não é só um mecânico de ossos. Ele é um fisiologista. É uma peça fundamental num time que está tentando controlar uma cascata de eventos catastróficos. A pergunta que guia tudo não é como eu conserto essa fratura, mas sim quando que a minha cirurgia vai ajudar e quando ela pode ser um empurrão que faltava para o abismo. Ok, vamos começar por aí então, por essa ideia central? O texto insiste que a gente precisa compreender o trauma como doença sistêmica inflamatória. Na prática, o que isso quer dizer? É sair da radiografia e olhar para onde? Significa olhar para a tempestade que o trauma acabou de desencadear. Uma lesão grave, pensa numa fratura de pelve com fêmur. Não é um evento localizado. O corpo reage com uma avalanche de mediadores inflamatórios. E essa tempestade toda, ela nos leva ao que a gente chama de tríade letal. Esse é o nosso inimigo número 1 na primeira hora. A famosa tríade: acidose, coagulopatia e hipotermia. Exatamente. E é um ciclo vicioso que se autoalimenta. Uma coisa leva a outra. E como é que funciona esse ciclo? Como uma coisa puxa a outra? Bom, o paciente sangra, a perda de sangue leva a má perfusão, ou seja, falta oxigênio nos tecidos. Sem oxigênio, o metabolismo celular vira anaeróbico. O que ele produz? Ácido lático. E isso causa a acidose. Ao mesmo tempo, com a perda de sangue, com a exposição na sala de trauma, a temperatura corporal cai. Pronto, temos a hipotermia. E aí a coagulação para de funcionar direito. Perfeito. As enzimas da coagulação, que fazem o sangue estancar, elas não funcionam no frio e nem num ambiente ácido. Resultado, o paciente sangra mais ainda. É uma espiral da morte, literalmente. Entendi. É uma cascata. E é por isso que o livro bate tanto na tecla da prioridade vital sobre prioridade ortopédica. A nossa vontade como cirurgiões é ir lá e consertar o osso, mas se a gente ignorar essa espiral, o paciente morre com a fratura alinhadinha. Exato. E essa compreensão foi uma revolução. Mudou tudo. Antigamente, lá nos anos 70, 80, a filosofia era o Early Total Care. Cuidado total precoce. Isso, a lógica parecia impecável. Vamos para o centro cirúrgico, fixamos todas as fraturas de uma vez, o mais rápido possível. O que parece fazer todo sentido, né? Diminui a dor, a inflamação, mobiliza o paciente. Parecia. O problema é que a gente não percebia que no paciente que já estava no limite nessa tempestade inflamatória, uma cirurgia gigante, de 8, 10 horas, era o que a gente chama hoje de segundo golpe, o second hit. O trauma foi o primeiro golpe, e a cirurgia era o segundo. Exatamente, era uma nova onda de informação que empurrava o paciente para a falência de múltiplos órgãos. Para a morte, a gente estava, com a melhor das intenções, piorando muito a situação. Então, a grande virada de chave foi perceber que a atitude mais intuitiva para um cirurgião, consertar tudo logo, podia ser a sentença de morte do paciente mais grave. É uma ideia quase contraintuitiva. Totalmente, e foi dessa lição, uma lição bem dura, que nasceu o conceito de Damage Control Orthopedics. O controle de danos ortopédicos. Isso. Para aquele paciente in extremis, sabe? O que está chocado, sangrando, frio. A gente muda completamente a estratégia. O objetivo não é mais a perfeição anatômica, é a sobrevivência fisiológica. A gente faz o mínimo necessário. Passa fixadores externos, que são rápidos, pouco invasivos, para alinhar as fraturas, controlar o sangramento, e aí a gente sai da sala, recua.
E o tratamento definitivo fica para depois? E o Early Appropriate Care, que o livro cita? Onde que ele se encaixa? O Early Appropriate Care, ou cuidado apropriado precoce, é a abordagem moderna. É o refinamento da filosofia. É um meio-termo inteligente. A gente percebeu que nem todo politraumatizado é igual. Alguns estão no limite. Para eles, o controle de danos é a única saída. Outros, mesmo com lesões graves, podem estar fisiologicamente mais estáveis. Nesses, o Early Total Care ainda pode ser uma boa. Então a decisão sai da radiografia e vai para a fisiologia do paciente. Exato. A gente classifica o paciente estável, limítrofe, instável ou in extremis. E isso dita o nosso plano. É uma medicina de trauma personalizada. Certo, e se estabelece a filosofia. Agora vamos para a prática. Paciente chegando na emergência. O livro destaca o ATLS, o ABCD, e usa uma analogia que eu achei ótima, de um pit stop da NASCAR. Como o ortopedista atua nessa coreografia? A analogia é perfeita. É simultaneidade e organização. Não é uma fila de coisas a fazer. É todo mundo trabalhando junto, sob a liderança de um chefe. E o ortopedista está lá desde o segundo zero. No A, de airway, vias aéreas. Enquanto a equipe de emergência está garantindo a via aérea, a nossa função é a proteção da coluna cervical. Imobilização total. Sempre. Ok, via aérea protegida, coluna estabilizada. E no B, de breathing, respiração? O que um osso quebrado tem a ver com o pulmão? Tem tudo a ver. A gente olha o tórax e procura por um tórax instável, o flail chest. É quando múltiplas costelas quebram em mais de um ponto. Isso cria um segmento que se move de forma paradoxal, sabe? Compromete a ventilação. Fora que uma costela quebrada pode ser a ponta do iceberg de uma contusão pulmonar ou um pneumotórax ali embaixo. E aí a gente chega num C, de circulation, que parece ser o nosso grande palco inicial. Sem dúvida. O choque no trauma é, na esmagadora maioria das vezes, hemorrágico. E o ortopedista é o especialista em duas das maiores fontes ocultas de sangramento. A gente procura naqueles 5 lugares: tórax, abdômen, retroperitônio e pelve. Coxas e no chão, que é o sangramento externo. E uma fratura de fêmur, por exemplo, pode sangrar quanto? Facilmente 1,5 litro de sangue, sequestrado ali no músculo da coxa. E uma fratura de pelve instável, tipo livro aberto, nossa, o paciente pode sangrar até morrer no retroperitônio, sem uma gota de sangue visível do lado de fora. Uau, então antes de pensar em placa e parafuso, o ortopedista está agindo para controlar a hemorragia usando a estabilização como ferramenta de ressuscitação. Essa é a mentalidade. Aí vem o D, disability, o neurológico. A gente avalia o nível de consciência pela escala de coma de Glasgow, o GCS. Um GCS menor ou igual a 8 significa um TCE, um traumatismo crânioencefálico grave. E isso é um sinal vermelho para a gente. Por quê? Porque um cérebro machucado não tolera hipotensão, não tolera hipóxia. Uma cirurgia ortopédica longa, com sangramento, pode ser catastrófica para esse paciente. Um TCE grave é uma das indicações clássicas de controle de danos. E, por fim, o E de exposure. Exposição, onde o paciente é completamente despido por um exame de cima a baixo. É aí que a gente acha fraturas expostas, deformidades, lesões escondidas nas costas e, crucialmente, logo depois de expor, a gente cobre o paciente com cobertores térmicos, para combater a hipotermia da tríade letal. E depois vem o exame secundário e terciário, que o livro fala que é essencial para não deixar passar as lesões perdidas, né? Exatamente. Especialmente no paciente que está sedado ou com TCE. Ele não vai te dizer, ai, meu pé está doendo. A gente tem que procurar ativamente. Ok, então o ABCDE garante que o paciente não morra nos próximos minutos. Mas como a gente quantifica o dano? Tipo, quão gravemente ferido está esse paciente? Dá para botar um número nisso para guiar as decisões? Sim, e essa é uma parte fundamental. Usamos sistemas de score para traduzir o caos em dados objetivos. O mais clássico, que o capítulo detalha, é o Injury Severity Score, o ISS. O corpo é dividido em 6 regiões, e para cada região, a lesão mais grave recebe uma nota de 1 a 6 pela escala abreviada de lesões AAIS. O cálculo do ISS pega as 3 regiões mais afetadas e soma o quadrado das notas delas. E por que o quadrado? Por que não só somar?
Essa é a genialidade do sistema. O quadrado dá um peso muito maior a múltiplas lesões. Ele reconhece que 3 lesões moderadas em sistemas diferentes, tipo cabeça, tórax e abdômen, são exponencialmente piores do que uma única lesão gravíssima isolada. Ah, entendi. Um ISS acima de 15 já define um trauma grave, e a mortalidade sobe muito a partir daí. Então o ISS alto é um letreiro de neon piscando: perigo, risco de segundo golpe? Exatamente isso. Ele nos ajuda a comunicar a gravidade, a prever o prognóstico e, o mais importante, a decidir o timing cirúrgico. Um paciente com ISS de 40 é um candidato quase certo ao controle de danos. Com esse número em mente, quais são as primeiras atitudes ortopédicas? Elas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, a ressuscitação. A gente mudou de dar litros de soro que dilui a coagulação para ressuscitação hemostática. A gente usa uma proporção de 1 de plasma, plaquetas e hemácias. A gente devolve o que ele está perdendo. E as intervenções diretas nas fraturas? Aí a gente lida com as emergências ortopédicas, fraturas expostas, prioridade máxima por causa da infecção. A classificação de Gustilo-Anderson nos guia. Uma tipo 1 é uma ferida pequena, mas uma tipo 3C, que tem lesão vascular, essa é uma emergência cirúrgica enorme. Regra de ouro: antibiótico na primeira hora. Na primeira hora. E desbridamento cirúrgico o mais rápido possível. Depois, luxações. Uma articulação fora do lugar pode estar esmagando um nervo, uma artéria. Redução imediata. E claro, as grandes vilãs do sangramento, fêmur e pelve. Numa fratura de pelve instável, a primeira medida é fechar o livro. Com a cinta pélvica. Ou até um lençol, amarrado bem firme para comprimir a pelve, diminuir o volume e ajudar a tamponar o sangramento venoso. Certo. Cenário montado. Paciente avaliado, ressuscitado. Agora vem o ponto crucial: operar agora ou esperar. Como pesar os riscos e os benefícios? É a balança mais delicada do trauma. De um lado, os benefícios de fixar logo são enormes. Estabilizar um fêmur, por exemplo, diminui a dor, a inflamação, permite que o paciente sente mais cedo. O que diminui complicações pulmonares, embolia. Exato. Menos tempo de UTI, a reabilitação começa antes. Parece uma escolha óbvia. Parece. Mas qual é o outro lado da balança? O outro lado é o risco do segundo golpe. Uma cirurgia grande, com mais perda de sangue, estresse anestésico, num paciente que já está no limite. Essa segunda onda inflamatória pode levar à síndrome do desconforto respiratório agudo, a SDR. Os pulmões entram em falência. É o paradoxo do trauma. O tratamento que cura também pode matar. Precisamente. E quais são os sinais de alerta? Os faróis vermelhos que dizem: parem, não operem agora. Acionem o controle de danos. Os critérios são puramente fisiológicos. Não tem a ver com a aparência da fratura no raio-x. Os sinais são choque persistente, ou seja, o paciente precisa de vasopressor para manter a pressão. Coagulopatia, que a gente vê nos exames ou no sangramento que não para. Acidose, com pH do sangue baixo. Hipotermia, temperatura abaixo de 35 graus. E, como falamos, um TCE grave. Se um ou mais desses estão presentes, a cirurgia definitiva está contraindicada naquele momento. Mas essa ideia de controle de danos não corre o risco de ser usada demais? Pode ser tentadora de uma cirurgia difícil. Excelente pergunta. Por isso a importância de critérios objetivos e da decisão ser do time de trauma, não de uma pessoa só. E o objetivo do controle de danos não é não operar, é operar de forma inteligente. A ferramenta principal, o fixador externo, é uma cirurgia, mas é rápida, minimamente invasiva, estabiliza a fratura, controla a dor, sem adicionar um grande estresse sistêmico. É uma ponte segura. É uma ponte segura. A conversão para fixação definitiva, com placas e hastes, vai acontecer dias depois, quando o paciente estiver aquecido, coagulando, estável. É uma retirada estratégica para voltar e vencer a guerra depois. Então, para amarrar tudo, a grande mensagem que o Rockwood Green nos passa é que o ortopedista de trauma moderno precisa ser, antes de tudo, um estrategista fisiológico. A decisão mais importante não é qual placa usar, mas sim quando usar. Exatamente.
A maior habilidade que um residente pode desenvolver nessa área é a sabedoria de reconhecer quando a melhor cirurgia ortopédica é não fazer a cirurgia definitiva naquele momento. É saber integrar os dados do esqueleto com a condição do paciente que muda a cada minuto. É ser parte da orquestra, não um solista. E qual seria um pensamento final que esse material nos deixa para reflexão? Para onde essa área está caminhando? Acho que o pensamento que fica é que a gente está no limiar de uma nova era. Nós passamos da era de causar o segundo golpe sem saber para a era de reconhecê-lo e evitá-lo. A próxima fronteira, que a pesquisa já explora, é a modulação da resposta inflamatória. Como a gente pode, com remédios, acalmar essa tempestade inflamatória para que o paciente tolere a cirurgia necessária mais cedo e com mais segurança. A próxima grande evolução no trauma talvez não seja um novo implante, mas uma forma de controlar a biologia da inflamação desde o início. Por enquanto, é só pessoal. Hasta la vista, I will be back.